nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Pai, quero apresentar a vida da tua filha, Pai, nesta hora. Pai, que o Senhor seja com ela, Pai, mais uma vez, Pai amado e querido Deus. Pai amado e querido Deus. Pai, que quando eu terminar de orar, Pai amado e querido Deus, o Senhor possa, Pai, usar, Pai amado e querido Deus, a tua filha, Pai, para falar conosco poderosamente, Pai, através da tua palavra, Pai. Pai, usa a tua filha, Pai, de acordo com a tua vontade e teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sol da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Paz e graça. Amém. Glória a Deus. Tem que ser todas as saudações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, já percebemos que o nosso microfone está querendo, que o pastor queria usar o novo, mas aí eu disse, não, pastor, não vai usar o velho Cristo, meu velho está dizendo, não, eu queria que fosse o novo, mas se parar, aí tem que fazer como Jesus. Aleluia. Tem que fazer como Jesus. Jesus, quando ele pregava, não tinha caixa de som, não tinha microfone, mas tinha aquela natureza linda, né? Que o povo não deixava de ficar com o olho fixado em Jesus, porque sabia que dali sairia algo de bom. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar o barulho de lado, deixar a conversa de lado, deixar a buzina de lado e focar no Senhor Jesus, na palavra que Ele quer falar comigo e com você, está lá. Amém? E glorifica o Senhor pela vida de cada uma de vocês. E enquanto estava orando ali, eu disse, Senhor, a glória tem que resplandecer na vida das suas filhas, porque elas estão sendo fiéis ao Senhor. As pessoas têm que olhar e dizer que tem alguma coisa diferente em você. Eu não entendo. Tem alguma coisa diferente em você. Vocês vão dizer o brilho do Senhor, porque vocês estão fazendo como Maria, buscando a melhor porção. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai exaltar cada uma de vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sem demora, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma porção que o Senhor trouxe para nós esta tarde. E está no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, diferente do que eu faço, né? Geralmente nós evangélicos seguimos alguns rituais. E quando a gente fala ritual, alguns evangélicos até torcem o bico, porque pensam que ritual é só ritual de religiões afro-brasileiras ou africanas, de matrizes africanas. Mas o ritual é algo que a gente acostuma fazer, ou costuma fazer, para determinadas coisas. Eu sigo esse ritual toda segunda-feira, que é após acordar ou tomar café com a família ou não, separar um tempo para poder estar meditando na palavra, orando e me preparando para o círculo de oração. Só que hoje foi diferente, porque Deus ele sempre prepara as coisas e para a glória de Deus tudo foi como a vontade dele. E até a palavra foi nos 45 minutos do segundo tempo. E eu louvo a Deus por isso. E 10 mil almas precisem de oração, 10 mil almas precisem de uma palavra do Senhor. Eis-me aqui para isso. Estou aqui para isso, para fazer a vontade do nosso Deus. E enquanto eu orava, eu disse, Senhor, já são 13 horas. Daqui a pouquinho está na hora do círculo de oração. E aí o Senhor falou no meu coração a palavra que Ele queria. Eu disse, obrigada, Deus. Porque nesse momento eu preciso exatamente do que o Senhor está me dando. Então esse alimento também é para mim. E sem demora, o Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 5, na minha Bíblia tem a epígrafe que diz, a cura de um paralítico de Betesda. O verso 1 diz o seguinte, depois disto havia uma festa entre os judeus
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Esperando o que, igreja? O movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres secação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Verso 9, só a parte B, A e B. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Glória a Deus, igreja. Amém. Deus hoje falou no meu coração, enquanto eu meditava na palavra. Ele falava assim, o movimento das águas. E eu dizia assim: Senhor, existem momentos na nossa vida em que a gente está tão abatido, e a gente às vezes está esperando o movimento das águas para a gente ver o movimento e saber que o Senhor está agindo. E eu disse: Senhor, mas o Senhor quer falar cara a cara conosco. O Senhor quer simplesmente, ao invés de dizer desça, o Senhor diz levanta. E esse é o tema da nossa mensagem desta tarde. Não desça, levante. Por que, missionária, não desça e levante? Porque aquele homem que jazia 38 anos, isso não quer dizer que aquele homem tinha 38 anos, mas eu creio que aquele homem já era mais velho. Mas 38 anos ele estava ali, naquela situação. E há 38 anos aquele homem ficava ali esperando o movimento das águas, mas quando ele ia se arrastar até aquele lugar, aquelas águas, alguém ia na frente dele e ele perdia a bênção. E eu creio, quando a palavra do Senhor fala, no verso 3 diz: neste jazia grande multidão. Então isso quer dizer que todos estavam esperando a mesma coisa. Todos estavam esperando o movimento das águas. Todos estavam esperando o mover daquele anjo, o mover daquelas águas. E todos tinham um objetivo: ser sarado, ser curado, ser liberto. E quando aquela água movimentava, eu creio que não era só aquele homem que estava ali há 38 anos que se movimentava para ir, mas todos aqueles que estavam, cada um em uma porta, cada um em uma entrada ali daquele tanque, corria da sua forma, da sua maneira, para entrar primeiro que os outros, para ser liberto, para ser livre, para receber o seu milagre. Enquanto eu percorria as escrituras, o Senhor falava no meu coração, e ali o Senhor também trabalhava em meu coração, na minha vida. E logo no início, no verso 1, fala que ali naquele lugar, lá em Jerusalém, estava acontecendo uma festa e Jesus foi. E fala que Jesus ele entrou, ali em Jerusalém havia 12 portas, né? E Jesus entrou exatamente pela porta das ovelhas. E quando a gente para observar, Jesus podia entrar por outras portas, mas ele entrou justamente por aquela porta. Aí alguém pode dizer assim: ah não, porque Jesus foi levado ao matadouro, foi crucificado. Não, mas não é isso que eu estou querendo falar. É porque Jesus sabia que ali havia um tanque. E Jesus, tudo que Jesus faz é para glorificar o nome do Senhor. E Jesus sabia que ali naquele lugar havia uma multidão de pessoas enfermas, necessitadas de um milagre. Mas aquele povo todo que estava ali, ele esperava um milagre que acontecia esporadicamente. Não tinha uma data certa, irmã Maria. Não tinha uma data certa, pastor, para acontecer.
Simplesmente acontecia. O Senhor dava ordem e o anjo ia e movia as águas. E aquele que entrasse primeiro recebia a sua bênção. E quando a gente vem olhando, vem falando e vem dizendo quais eram os enfermos que ali estavam, e diz cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E aí o Senhor me fazia, sabe, igreja, ver alguns movimentos que a gente está acostumado a ver, e muitas pessoas vão para aqueles instantes esperando o movimento. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Esperando o movimento. E o Senhor Jesus está dizendo: você quer que Ele te cure? Você quer ficar são? Mas o povo está esperando o movimento. E aí o Senhor Jesus fala para mim, para você esta tarde: não espere o movimento. Não espere para descer. Porque eu estou aqui para dizer que você precisa levantar. Você precisa ficar de pé. Sabe o que é que o Senhor diz ao profeta? O profeta, oh aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou entendendo, Senhor Jesus. O Senhor, aleluia, sim, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu entendo, amém. Eu sei disso. O Senhor fala para mim, para você. O profeta Isaías também, ele fala, o profeta Isaías, ponte de pé. Mas não era esse profeta que eu ia falar, não. O Senhor mandou calar a boca, viu, igreja? Amém. É porque tem coisas que ele é para agora e tem coisas que é para depois. E eu entendo. Porque tem coisas que é para depois, para mim e para você também. E tem coisas que o que é para depois não é para exortar você, não. É para levantar você mais um pouquinho. E quando o Senhor, Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, sim, Senhor. Igreja, quando o Senhor Jesus, o apóstolo vem narrando, né? E estava ali um homem, aí vem contando a história, além daqueles que já estavam ali. Gente, observe, quantas pessoas precisam de um milagre hoje? Tem como contar, mensurar? Todo mundo precisa de algo. Às vezes é algo do trabalho, às vezes é algo no emprego, às vezes é algo físico, às vezes é algo na família, mas alguém precisa de algo. E outras pessoas precisam de um milagre, verdadeiramente um milagre, que o homem já não pode fazer nada, só Deus pode fazer alguma coisa. E Jesus, ele tinha um encontro específico naquele dia. Ele tinha um encontro específico com aquele homem. E a palavra do Senhor, ele vem falando, Jesus vendo esse deitado e subindo, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Observe, Jesus, ele fez um estudo visual, como muitos de nós fazemos, né? Como é que Jesus, eu acredito que a pergunta de Jesus naquela hora ali foi a única, mas ele vendo a situação daquele homem. Gente, 38 anos não é 38 dias, não é 3 meses e 8 dias, é 38 anos. Como é que aquele homem estava naquele momento? Como é que ele estava há 38 anos naquele lugar? E Jesus olha para ele e só faz essa pergunta: queres ficar são? E qual foi a resposta daquele homem? Ele começou a contar a história dele. Aquele homem, ele não viu que o homem que deslevanta estava do lado dele. Ele olhou para a realidade dele. E ele começou a dizer a Jesus: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou... Isso quer dizer que ele desistiu, gente? É isso que me chamou a atenção, pastor Tiago. Ele tinha 38 anos ali, mas ele não desistia. E quantas pessoas que nós conhecemos, e às vezes até nós, desistimos de algo porque a gente está perseverando, a gente está insistindo e não está vendo nada. Mas ele, sem ninguém para ajudá-lo, diferente daquele pastor dos 4 amigos que o carregaram e colocaram até por onde? Pelo telhado.
Mas aquele homem que tinha 38 anos naquele lugar, não tinha ninguém. Talvez até outrora tivesse, porque ele tinha algo a oferecer. Mas devem ter se acabado. Até o pouco que ele tinha, ou que ele recebia, mal dava para ele, quanto mais para dar a alguém para o levar, o conduzir, o carregar até o tanque. E ele dizia: e quando eu vou, vai alguém entrar no meu lugar. Isso quer dizer que mesmo com as limitações dele, mesmo se arrastando, ele tentava. Eu acho que essa perseverança dele, porque eu creio que o Senhor Jesus, quando ele olhava, ele fazia o quê? O raio-x. Ele já sabia de tudo. E ele sabia que dentro daquele homem havia alguma coisa diferente dos outros. Ele não desistia. Se ele havia 38 anos ali, e ele continuava esperando uma oportunidade de entrar, o Senhor Jesus sabia que ele continuaria ali até a oportunidade dele chegar. Eu acho que isso foi o diferencial daquele homem, que fez com que Jesus, olhando para ele, disse: não, tem alguma coisa diferente nessa evangelista. Eu conheço 50 mil evangelistas nesse mundo todo, essa daí é diferente. Tem alguma coisa nela que não está deixando ela desistir, e eu vou investir. E quando o Senhor falou com ele, ele nem prestou atenção que Jesus estava perguntando a ele, porque ele estava olhando para a situação, para a realidade. Quantos de nós fazemos isso? Olhamos para as cadeiras da igreja e dizemos: Senhor, o que está acontecendo? Olhamos para a nossa casa: Senhor, o que está acontecendo na minha família? Olhamos para o resultado de exame e diz: Senhor, o que está acontecendo com a minha saúde? Nós não servimos a um Deus que olha para mim e para você e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. E quando ele fala isso, ele não fala no sentido figurado, ele fala para mim e para você: o que é que está te impedindo de receber o seu milagre nesta tarde? O que é que está impedindo você de mover os seus olhos para mim? Eu estou dizendo a você esta tarde: levante, tome a sua cama e ande. Eu sou o Deus que posso todas as coisas. Você é limitado, você é limitada, mas eu não. Eu estou aqui essa tarde para falar com você. A situação que as coisas podem estar dizendo a você que não tem mais jeito, mas eu sou Deus, um Deus que manda mover as águas, mas também eu sou um Deus que estou perto de você, dizendo: agora é hora de levantar, mudar a sua visão, sair desse campo que está limitando a sua visão. Você pode não estar enxergando o mover do Senhor, porque Ele não quer mover só as águas. Ele não quer mover só as águas, não, não. Ele quer tirar você dessa situação. Essa situação que você enxerga uma mudança, mas não uma transformação. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela multidão não conseguia enxergar em Jesus a mudança da vida deles. Aquele homem, ele olhava para a realidade dele, aquela realidade que há 38 anos o desanimou, o tirou as forças, não permitia mais acreditar que alguém pudesse tirar ele daquela situação. Ele não sabia que aquele que estava do lado dele ia tirar ele definitivamente daquela situação de escravidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente lê a palavra do Senhor, que Jesus pergunta: queres? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queres ficação? A gente até pergunta: como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Aquele homem está 38 anos esperando a água mover porque ele quer sessão. É que aquele homem não desiste disso. Aquela irmã está indo para a igreja porque ela ainda crê que Deus pode fazer algo pela vida dela. Mas o Senhor está dizendo: eu quero fazer hoje. Eu quero fazer agora. Eu quero dizer: levanta-te. Porque eu quero mudar a realidade da sua vida. Eu quero mudar o quadro dessa situação de escravidão. Porque quando a gente é refém de uma situação, a gente se torna escravo daquilo, e aquilo suga as nossas forças.
a ponto da gente não enxergar que Deus está do nosso lado dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Incrível quando o Senhor Jesus diz e anda. Foi no sábado que o Senhor Jesus fez aquilo, porque o Senhor Jesus, ele não tem acepção de dias. O milagre, quando ele tem que fazer, ele faz em qualquer dia. Isso está dizendo a mim e a você: ele pode fazer hoje, ele pode mudar hoje, ele pode transformar hoje. Que não façamos como este homem. Olhemos para a realidade, olhemos para a situação, olhemos para ele que está do nosso lado dizendo: levanta-te. Se ele pergunta a mim e a você nesta tarde: quer? Não diga ao Senhor: Senhor, eles não querem vir. Senhor, eles não querem me ouvir. Senhor, eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Ele está dizendo: quer? Você precisa dizer: sim, eu quero, Senhor. Muda a minha realidade, muda a minha visão. Enche-me de algo que eu acho que está vazio, se adormeceu em mim. Porque foi o que aconteceu com aquele homem. Eu acredito que ele até tinha força há anos para poder fazer com mais agilidade, chegar até a ponta para mergulhar. Mas chegou um tempo que ele só tentava, mas não tinha ninguém para ajudá-lo. E quantas vezes a gente se encontra assim? Diz: Senhor, ninguém liga para mim. Senhor, fala comigo, meu Pai, na palavra. E o Senhor está em silêncio. Quantas vezes você diz: Senhor, me dê uma resposta. Usa o teu servo, usa a tua serva, usa alguém na rua. E o Senhor está em silêncio. Mas Ele não está em silêncio porque você está em pecado. Ele está em silêncio porque o milagre que você precisa, é preciso você estar com o ouvido conectado para quando Ele disser: levanta-te, você não diga: Senhor, agora. Ele vai dizer: levanta-te. Você diz: eis-me aqui, Senhor. Porque é para isso que Ele quer te levantar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, Tu és santo, conduza todas as coisas, porque este lugar é seu, Deus. Este lugar é seu. Assim também é na nossa vida, igreja. Tantas vezes a gente se adapta com certas situações de enfermidade em nossas vidas. Eu sou prova viva disso. E tantas vezes eu digo: eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha alimentação, e eu vou deixando, e a gente vai deixando. E chega um determinado momento na nossa vida que a gente olha e diz: Senhor, como foi que eu permiti que tudo isso acontecesse? E o ânimo de fazer já diminuiu, e os anos vão chegando, e aquele milagre que você já ouviu que vai acontecer na sua vida, você vê cada vez mais longe. Eu acredito que aquele homem pensava dessa forma, que a cada ano que se passava, o tanque ficava mais distante dele, porque aumentava a quantidade de pessoas, eu creio, porque alguns desciam, saíam daquela situação, e outros chegavam, alguns com pessoas para colocá-los na água, e outros como aquele homem. Mas como eu falei antes, Jesus pergunta no espiritual àquele homem. Jesus pergunta a ele, pastor, no espiritual. Mas aquele homem não tinha como responder no espiritual. Talvez, pastor, outrora, ele até tinha fé que ele podia mudar aquela situação, ele podia entrar no tanque, ele podia sair da lição. Mas os anos foram passando. Eu acho que ele foi percebendo que a aglomeração foi aumentando, e ele sempre naquele lugar, sem ninguém para poder ajudá-lo. Igreja, hoje eu quero mudar esse pensamento nas nossas mentes. Eu não falo só na mente da igreja, mas nas nossas mentes. Porque se Deus trouxe hoje essa passagem de que o Senhor Jesus
pergunta se ele quer ficação. Eu não sei qual é a área da vida de vocês que vocês precisam verdadeiramente de que o Senhor Jesus ordene na sua vida, seja espiritual, seja na sua saúde, seja nas suas causas na justiça. Que Deus venha bater o martelo, que Deus venha dizer: hoje é o dia, agora é a hora de você levantar e dizer: eu estou triunfando porque o Senhor Jesus me levantou. Deus, Ele nos convida a viver o espiritual dele. Ele nos convida para mim e você olhar a nossa luta, a nossa demanda, até a falta da nossa saúde, como aquilo que tenta nos aprisionar, para que a gente não consiga ouvir Jesus dizer: quer ficação? Quer que eu resolva essa situação? Quer que eu bata o martelo e você seja liberto dessa enfermidade? Satanás, por todas as formas, ele tenta fazer com que a gente sucumba, através de notícias de televisão, no celular, no jornal. Às vezes encontra com alguém e alguém fala: você ouviu que não sei quem morreu disso? E às vezes é algo que você está passando, mas você esquece que quem está com você é o grande Senhor, o Senhor dos exércitos, o Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu creio nesse Deus. E quando o Senhor Jesus perguntou àquele homem, depois que ele falou tudo aquilo, ele contou um relatório. Ele nem respondeu a Jesus, igreja. Ele contou um relatório a Jesus, o relatório das dificuldades. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes Deus usou profetas nesta casa de oração para dizer: olhe, Deus está abrindo sua madre. Olhe, Deus diz que você vai ter o fruto do seu ventre. Olhe, Deus manda te dizer: continue perseverando. E eu digo a Deus assim: a idade, Pai, meu peso, problemas hormonais, eu faço como esse homem. Eu dou uma lista de coisas diante de Deus. Mas será que o Deus que manda o anjo mover as águas não é o mesmo Deus que está dizendo aqui: levanta e anda? Pega a tua cama e anda. E pode dizer a mim, no íntimo do meu coração: hoje é o dia. Independente da enfermidade, independente do peso, independente da idade, eu sou Deus na sua vida. Então é isso que Deus fala no meu coração e fala para vocês também, para quem vai ouvir e quem vai assistir esse vídeo também. O Senhor, Ele não se importa com o tempo da nossa enfermidade, ou com o tempo da nossa causa na justiça, ou com o tempo que a gente está passando com um filho que está com problemas e que precisa ser liberto. Deus, Ele quer saber o tamanho da sua obediência. Porque quando Jesus falou: levanta-te, toma a tua cama e anda, o que foi que aquele homem deve ter feito? A primeira coisa, ele deve ter tentado fazer o quê? Mexer o quê? As pernas. Porque para levantar a gente precisa de quê? De força. A primeira coisa que aquele homem deve ter, ele ouviu a ordem, ele sentiu alguma coisa. Não tem como não ter sentido, porque se falar por falar não acontece. Mas ele deve ter sentido alguma coisa. Ele deve ter sentido alguma coisa. E ele deve ter mexido os pés. Ele deve ter tentado mover o quadril. E ele viu: alguma coisa aconteceu aqui. Este homem falou: alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa moveu aqui. E não foram as águas que moveu, não. Foram os meus pés. Foram as minhas pernas. E aquele homem viu que a história dele tinha acabado de ser mudada. Quantos creem que Deus é Deus que muda a nossa história? Ele faz o que está morto dentro de nós reviver. A esperança. Aquele homem, ele tinha esperança de descer aquele tanque, mas o Deus da esperança estava do lado dele, dizendo a ele: levanta-te. E quando ele percebeu, aquele homem não hesitou, pastor.
Porque quando você vê pessoas que estão nos hospitais, que fica muito tempo deitado, na hora de levantar o quê? A perna vai cambalear. Mas aquele homem tinha tanta certeza que há muito tempo ele não sabia o que era aquilo, que ele viu o movimento, ele disse: eu vou fazer o que ele mandou, porque se ele mandou, e começou a mover as pernas, começou a mover o quadril, eu vou obedecer, porque eu sei que o resto vai dar certo. Hoje a gente crê nesse Senhor. Hoje a gente vê Ele fazer as maravilhas. Hoje Ele faz alguém tocar no nosso seio e a gente não sentir mais dor. Ele faz o filho colocar a mão no seu ventre e você ficar 7 dias sem dor. Esse é o Deus que a gente conhece, que através das nossas orações quebra cadeias. E só interrompendo para contar uma situação que aconteceu conosco. Eu ouvi uma senhora contando um relato, e ela contava uma situação que acontece com ela há 4 anos. E essa senhora contou uma história para mim, que eu, olhando a história dessa mulher, eu senti vontade de chorar, irmã Maria. Porque eu disse assim: meu Deus, uma pessoa que passa por essa situação de ser subjugada, ser humilhada, ser ameaçada. E eu olhava para aquela mulher, irmã Maria, e eu ficava dizendo assim: Senhor, como é que ela consegue suportar tudo isso? Eu tentava enxergar, sabe, essa força nessa mulher, e eu dizia assim: meu Deus, ela consegue viver nesse, não é um cárcere privado, mas eu não quero falar, eu não quero falar assédio moral, mas algo que só ouvindo aquelas palavras daquela mulher me fazia meu coração sangrar assim. Eu disse: meu Deus, e eu olhei para ela e fiz assim: mas a senhora vive essa vida, esse abuso assim, e a senhora, eu olho para a senhora e eu vejo uma pessoa conformada com a situação, sabe? E eu dizia assim: meu Deus, dentro do meu coração, como é que ela consegue viver isso todos os dias, todas as noites, sabe? 24 horas por dia, por 4 anos, e eu não sei por quantos anos ainda mais. E eu olhava para a situação dessa mulher e dizia assim: meu Deus, ela não deu um grito de liberdade, ela não clamou, eu creio que ela tenha feito isso, sabe, irmã Maria? Porque eu acredito que Deus tem sustentado aquela mulher, Deus tem feito aquela mulher sobreviver. Mas eu sei que o que Deus tem para a vida dela não é essa vida que ela está vivendo hoje. E às vezes é o que falta em nós, sabe? Dar um grito, dizer assim: Deus, me ajude a mudar essa situação, porque eu não estou conseguindo mais, eu estou a ponto de sucumbir. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que muda o quadro. E às vezes é o que Deus está esperando de mim, de vocês. Às vezes é isso que Deus está esperando. Porque Ele está vendo a sua oração, Ele está vendo o seu clamor, Ele está vendo as suas lágrimas sempre derramadas. Mas Ele está esperando, pastor, uma posição sua. Deus, eu quero mudar essa situação. Deus, eu não aceito mais essa humilhação. Deus, se tem propósito, me mostre, porque eu preciso entender esse propósito do Senhor na minha vida. E eu digo a vocês, igreja, que depois que eu conversei com essa senhora, eu fiquei, sabe, a minha mente, e aquilo, até agora, sabe, isso fica preso dentro de mim, a vontade de chorar de verdade. Porque quando algumas pessoas vêm falar com a gente histórias, eu digo assim: meu Deus, às vezes eu vivo algumas situações, não estou falando que meu marido, para a glória de Deus, meu marido é uma pessoa excelente, tem os defeitos dele como qualquer outro homem, como eu tenho também, mas eu falo assim: meu Deus, eu acho que menos do que isso eu tinha me separado. E eu digo assim: meu Deus, são essas coisas que vêm confrontando a gente. E eu disse assim: meu Deus, eu preciso fazer mais por essa mulher, sabe? Eu preciso fazer mais por ela, porque o que eu estou vendo, eu olhava para ela e eu vi uma pessoa conformada, mesmo ela dizendo a mim que ela não está conformada, que ela não quer viver mais essa situação, que ela não quer viver mais essa vida. Mas eu olhava para ela e eu não conseguia enxergar, sabe? Você não conseguia enxergar o que a pessoa fala. A pessoa fala, mas você não sente segurança naquelas palavras.
Mas eu disse: Senhor, me ajude, porque verdadeiramente eu quero ajudar essa senhora de alguma forma, seja em oração, seja em súplica, seja em humilhação, seja em jejum. Eu preciso fazer algo, porque eu sei, sabe, em mim, irmã, isso em mim ficou como se aquilo tivesse espremido o meu coração. E quando eu vi, e depois, logo depois que eu estudei, eu fiz as minhas anotações na minha agendinha, eu comecei a estudar, e aí o Senhor trouxe tudo para mim da história dessa mulher. Eu disse: Deus, às vezes essa irmã pode estar se encontrando com este homem. Ela olha, ela ainda luta para mudar a situação, mas ela vê que a realidade não muda. Ela tenta, com as forças dela, mudar a situação. Ela não deixa de orar, ela não deixa de estar buscando uma comunhão com Deus. Eu acredito que até a família tem ajudado ela nesse propósito. Mas eu paro e penso: Deus, ela está esperando o mover das águas. Parafraseando, eu não estou falando que ela está esperando o movimento que algumas igrejas fazem, mas ela está esperando assim, algo que mova e que ela mergulhe e saia livre, sem saber que ela é a agente principal para que aquela situação mude. E para que aquela situação mude, eu creio nesse Deus, que Ele transforma a água em vinho, e Ele pode todas as coisas. Ele não pode algumas coisas, não. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar totalmente a história da vida dela. Totalmente. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Eu disse: Deus, eu vou me projetar pela vida dessa mulher dessa forma, pedindo não que o Senhor mude, eu não quero que o Senhor mude, eu quero que o Senhor transforme. Faça a transformação, porque transformou a água em vinho, depois não tinha como destransformar. Não tinha como destransformar o vinho de novo em água. É diferente da água em óleo. Transformou a água em vinho e pronto, acabou. Não tinha como haver aquela mudança. E a água ainda tem como você tirar o óleo que está na água, porque eles não se misturam. E isso me impactou de verdade, igreja. E toda vez que eu lembro, eu me dá vontade mesmo de chorar. Não porque eu tive dó, eu tive pena, mas sabe, como você estivesse sentindo tudo que ela está passando. Você dizer assim: meu Deus, é como se eu estivesse sofrendo junto com ela, sabe? Eu estou sendo subjugada junto com ela. Eu estou passando por aqueles momentos de aflição junto com ela. E isso verdadeiramente eu senti, de verdade, de verdade. E continuando, já finalizando a nossa palavra para a gente orarmos, o milagre chegou na vida daquele homem. Amém. O milagre chegou na vida daquele homem. E aquele homem, ele não pensou nisso: será que eu vou tentar esticar a primeira perna? Não. Ele, aí fala no verso 9, o último verso: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Uma coisa que aquele homem fez e que nós fazemos, eu creio, por isso estamos aqui, obedecemos o que o mestre manda. Aquele homem conversou, aquele homem falou, mas quando ele viu os sinais do Senhor, ele obedeceu. Então, uma coisa que eu digo para você hoje: fique atento aos sinais. Fique atenta aos sinais. Como assim, missionária? Às vezes é uma ligação. É um sinal de Deus. É um sinal de que Ele está à frente de todas as coisas, que Ele está operando, que Ele vai agir. Não tenha medo, porque Ele é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Não perca as suas esperanças. Acredite, Deus pode renovar as suas esperanças. Você pode agora, nesse momento, dizer: poxa, missionária, mas eu estou tão desanimada. Ele é o restaurador da nossa esperança. Ele é o restaurador das nossas forças. Eu não sei se você está pensando em desistir daquele projeto que você tinha desejado. Eu não sei se você está pensando em jogar para cima e dizer: Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer. O Senhor disse a mim que era para eu fazer, mas eu não quero mais fazer. Eu só vou lhe dizer uma coisa: aquele homem não desistiu. Esse foi
o sinal que Jesus encontrou naquele homem. Ele encontrou algo diferente naquele homem. O Senhor Jesus não ficou simplesmente com pena porque ele tinha 38 anos. Porque Jesus se aproximou dele. O Senhor Jesus tinha um encontro com ele. Então, algo diferente em vocês traz vocês aqui para ouvir essa palavra. Que Deus quer falar comigo e com vocês. E com quem vai assistir depois também, eu creio. Porque até isso Deus escolhe. Quem vai assistir, quem vai ser impactado por essa palavra. Às vezes, o que Deus está querendo abrir para vocês é uma porta. Às vezes você está esperando que essa porta se abra e Deus diz, o milagre está chegando. Às vezes é um milagre na sua vida ou na vida da sua família. Um milagre que você diz assim, Deus, eu não consigo. O médico não consegue. O psicólogo não consegue. Mas Deus está dizendo, eu sou Deus que posso todas as coisas. O milagre está chegando. E encerrando de verdade, toda vez eu falo finalizando. O pastor já disse que é 15 minutos esse meu finalizando. Mas só é a última frase. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, Deus tem falado esta tarde comigo e com vocês. Não espere mover das águas. Não espere ver. Mas só ouça. Esteja atento à voz de Deus. Deus fala através das Escrituras. Igreja, Deus fala através do louvor. Igreja, Deus fala através dos profetas. Igreja, Deus fala através do sacerdote. Igreja, Deus usa quem Ele quer. Esteja com seus ouvidos atentos. Não olhe para a aparência. Deus vai botar gente no seu caminho que você vai dizer, oxe, essa pessoa falando comigo é Deus. Porque Ele vai testificar depois. Ele está falando comigo e com você. Por esses dias Ele vai botar alguém estranho no seu caminho que você vai dizer, pode ser uma criança, pode ser alguém na rua, mas pode ser alguém que vai bater na sua porta pedindo algo e você vai ouvir algo de Deus da boca dessa pessoa. Eu não sei, mas Deus está falando no meu coração que Ele vai fazer isso para você entender que Ele é Deus e que Ele ainda é o Deus da sua vida. Lembre-se, Jesus não desistiu nem de mim, nem de você lá naquela cruz do Calvário. Ele ainda falou ao Senhor em oração, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Ele disse ao Senhor que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Então Ele não negou nenhum de nós. E cabe a mim e a você e a quem estiver assistindo não desistir do Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Voltando só, não ficar parado no momento achando que nada pode acontecer. É isso que eu quero dizer a você. Não fique parado simplesmente achando que só o mover das águas vai fazer o seu milagre. Mas quando Deus disse a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda, Ele está dizendo, sabe o que? Não fique só sentado, levante, porque esse é o primeiro pré-requisito para o milagre acontecer. Levante. Se ele não crer, se ele dissesse assim, não, mas eu sou coxa, eu não vou levantar não, talvez ele não mexia as pernas, talvez ele não tinha certeza de que ele estava curado. E é isso que Deus fala para mim e para você nesta tarde. Levante. Levante, porque eu quero falar com você. Levante, porque eu vou fazer um milagre acontecer na sua vida e no meio dos seus.